Bom dia. Queria começar agradecendo ao nosso técnico de som, que achou uma canção que toca fundo o coração dos amigos portugueses. Eu pergunto se os colegas que foram estudar em Coimbra conhecem a canção. A canção dos alunos, dos estudantes de Coimbra, não é isso? Bem orientado. Bom dia a todos. Queria agradecer e registrar a presença do ex-procurador-geral, Sérgio Neves. Muito obrigado pela presença. Agradecer a presença dos outros professores das universidades do Estado do Rio de Janeiro, que estão aqui presentes. E vamos dar início ao nosso seminário no penúltimo painel, que vai tratar do tema processo constitucional no Supremo e no Tribunal Constitucional de Portugal. Então, vou chamar logo para sua exposição a doutora Márcia Correia Holanda, que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, magistrada do Tribunal de Justiça desde 2003, juíza titular da 47ª Vara Civil da Comarca da Capital desde 2015, e desde fevereiro do ano passado atua na terceira vice-presidência do Tribunal como juiz auxiliar e coordenadora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal e é mestranda em Direito Processual pela UERJ. Doutora Márcia, muito obrigado pela presença, um prazer tê-la aqui. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Bruno. É uma satisfação imensa estar aqui na PGE, só para começar a quebrar um pouquinho a formalidade. Na verdade, sempre o meu sonho era ser procuradora do Estado. Então, quando eu saí do escritório e comecei a estudar, entrei na primeira turma da Escola Superior de Administração Pública, a ESAP, foi a primeira turma, eu tive aula com o Marcos Juruena. Mas, no meio do caminho, pintou o concurso para magistratura. Eu fiz no sentido de ter experiência de concurso, porque eu sempre trabalhei, nunca tinha feito concurso na vida. E acabou que eu fui aprovada no dia 12 de dezembro e no dia 20 de dezembro abriram as inscrições para a PGE. Então, a magistratura foi um acidente na minha vida. Eu sou muito feliz por ser juíza, mas o meu sonho mesmo era ser procuradora do Estado. E, de outro lado, é muito importante estar aqui com vocês e, nessa minha experiência na magistratura, se eu posso identificar uma das carreiras com quem a gente trabalha, a Procuradoria sempre foi a mais diligente na atuação dos processos e muito na defesa do Estado. É claro que a gente tem modelos de juízes, de defensores, de promotores, mas eu nunca tive problemas com procuradores do Estado. Isso revela a responsabilidade, né, e a atuação muito digna da Procuradoria do Estado na condução dos processos e na defesa do Estado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os recursos, o processo constitucional no Supremo e no Tribunal Constitucional Português. E, para começar a fazer isso, eu tive que aprender o Tribunal Constitucional Português. Eu não conhecia, não tinha intimidade com a matéria. E aí, então, eu comecei a fazer justamente um quadro comparativo entre as duas instituições. E a minha primeira surpresa foi pela idade, né? O Supremo Tribunal Federal, hoje, esse ano, acho que, se eu não me engano, faz 132 ou 133 anos. O Tribunal Constitucional Português é 41, né? Acabou de comemorar os 40 anos, esse ano faz 41 anos. E isso eu sempre tive na minha concepção que nós nos espelhamos no direito português, né, na estrutura, né, de organização judiciária portuguesa, mas não. Isso revela que a gente, mais ou menos, tem mais influência com relação à Corte Constitucional do direito norte-americano do que o próprio direito português. Nossa composição é de 11 ministros. O Tribunal Constitucional são 13 ministros, sendo 10 escolhidos pela Assembleia da República e 3 cooptados. São juízes que são chamados a integrar o tribunal pelos demais 10. E desses 13, 6 são obrigatoriamente juízes dos tribunais superiores, totalmente diferente da nossa escolha dos nossos ministros, né? Lá eles são juízes conselheiros, né? A senhora foi juíza conselheira. Aqui nós temos os 11 ministros, que basta ter mais de 35 anos, reputação ilibada,
notável saber jurídico, e essa escolha é feita pelo presidente da República e depois passa por uma sabatina no Senado. No Tribunal Constitucional Português, ao contrário, a escolha é feita pela Assembleia da República. O presidente não tem qualquer interferência nessa indicação dos juízes conselheiros. Nós, já falei dos requisitos, a escolha, o mandato, nós aqui somos vitalícios, né? Na verdade, a única limitação são os 75 anos, quando completar, que é a aposentadoria compulsória, e lá no Tribunal Constitucional Português é um mandato de 9 anos sem renovação. Função precípua. Nasce, claro, nos dois, a guarda da Constituição, o controle da constitucionalidade, mas a diferença básica é que nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão de cúpula do nosso Poder Judiciário. O Tribunal Constitucional Português, não. Lá há o Supremo Tribunal de Justiça, né? E o Supremo Tribunal Administrativo, que esses são considerados os órgãos de cúpula. A competência. Nós aqui temos as ações originárias, que principalmente com maior foco nas ações diretas de constitucionalidade, nas ADPFs, as ações declaratórias, os recursos ordinários, que são os recursos contra as decisões denegatórias de mandado de segurança, habeas corpus, enfim, mandado de injunção e habeas data, e o recurso extraordinário, né? Que aí ele tem que integrar algum daqueles incisos do artigo 102 da Constituição. Desculpa, que eu tenho que botar o óculos e tirar. E já o Tribunal Constitucional Português ele tem uma função de fiscalização prévia da constitucionalidade. Há o controle difuso, há o controle abstrato e essa fiscalização prévia da constitucionalidade. Isso é super interessante. A gente não tem aqui, e nem sei se caberia no nosso sistema, chamar o Supremo para decidir se aquele determinado projeto de lei é constitucional ou não. Talvez facilitaria muito a nossa vida, mas eu acho que a gente não tem a maturidade suficiente para isso. E lá não, o Tribunal Constitucional Português pode ser instado pela Assembleia da República, pelo próprio presidente da República, a decidir se aquele determinado ato que está em tramitação, pendente de aprovação, é constitucional ou não. Eles já têm, claro, já falei sobre o controle difuso, o controle difuso, o controle abstrato, o controle preventivo. Eles têm uma função eleitoral que, no nosso caso, é específica do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma das dúvidas que eu não sei se a senhora pode me solucionar. O processo de impeachment é feito pelo Tribunal Constitucional Português, o de destituição do poder do presidente? É por lá. Então, eles têm essa função eleitoral, né, que nós não temos no Supremo Tribunal. E um dos pontos que eu não sei se vocês já foram instados a atuar nesse sentido, eles têm a competência, a função de extinguir partidos políticos, coligações políticas e organizações com ideologia fascista. Eu imagino que isso tenha vindo justamente da criação do tribunal, a partir da redemocratização de Portugal, depois da ditadura de Salazar, e é um ponto que depois, se a senhora puder me dizer se vocês já enfrentaram essa questão lá, fiquei muito curiosa em saber. Então, com relação à estatística, a partir do site dos dois tribunais, o Supremo Tribunal Federal, ele hoje, em 2023, tem um acervo de 23.391 processos. Durante o ano de 2022, foram 89.960 decisões, sendo que 31.000 dessas decisões em ações originárias e 58.000 em recursos. Já o Tribunal Constitucional Português, desde a sua Constituição, em 1983, ele recebeu 41.000 processos. Isso já demonstra o grande... É claro que são países de dimensões totalmente diferentes, de estruturas processuais diferentes, mas isso mostra que, na verdade, o Tribunal Português ele é muito mais seletivo, né? Eles conseguem decidir com mais cuidado, né? A gente imagina, né?
A gente imagina, porque enfrentar... O Supremo, em um ano, enfrentou 86 mil decisões, vocês têm 41 mil decisões em 40 anos. É muito díspare, né, esses números. Só para você ver, em 2022, o Supremo proferiu 89 mil decisões, o Tribunal Português proferiu 806 decisões sumárias, 642 acórdãos em fiscalização concreta e 810 acórdãos em fiscalização abstrata ou preventiva. Algumas curiosidades que também eu não pude aprofundar com relação ao Tribunal Constitucional Português. Aqui no Supremo nós temos o plenário, que é a reunião dos 11 ministros. Lá ele se chama coletivo de juízes, não é isso? Nós temos o plenário virtual, que depois, mais um pouquinho na frente, eu vou apreciar. Fiquei com essa dúvida se vocês utilizam o plenário virtual. Não, nós somos compostos por 2 sessões, lá são 3 sessões. Nossos julgamentos são absolutamente públicos, né? E lá os julgamentos são fechados. Os juízes conselheiros se reúnem, discutem aquele determinado processo e apenas só há publicização a partir da consolidação dessa decisão. Aqui não. E aqui eu acho que hoje a grande dificuldade no Supremo justamente é essa necessidade de cada um dos ministros publicamente expor os fundamentos de suas decisões. A gente vê recentemente há 4 sessões que se julga o Collor, né? Não se termina. Ontem eu fiquei lá assistindo, ver se ia descriminalizar a maconha, mas não rolou, vai demorar ainda mais um pouquinho. Então, está se partindo para uma 5ª sessão para julgar um único processo. Essa ideia desse julgamento per seriate, né, que é um julgamento em que todos os ministros são chamados para expor os fundamentos da sua decisão, no meu modo de entender, é o que traz hoje esse grande atraso na conclusão dos processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É claro que o Supremo utiliza o plenário virtual. Hoje, o plenário virtual ele serve para todas as classes, não há mais limitação do tipo de recurso, do tipo de ação originária que pode ser apreciada pelo plenário virtual, mas os julgamentos públicos, televisionados pela TV Justiça, realmente... eu acho que comprometem demais a celeridade do processo. É uma dualidade, né, do que a gente vai... que vai mais importar, né, se é a celeridade, se é o princípio da transparência, mas eu acho que é uma posição que precisa ser revista pelo Supremo Tribunal Federal. E, bom, como eu disse, agora tratando um pouquinho mais do Supremo, depois você me diz com questão de tempo. Como eu disse antes, tratando dos recursos, o Supremo julga os recursos ordinários, que são aqueles interpostos contra as decisões que denegam habeas dapata, mandado de injunção, habeas corpus e mandado de segurança, decisões de única ou última instância pelo tribunal. E os recursos extraordinários, que são aqueles com previsão no artigo 102, no inciso 3, as alíneas todas, que são basicamente destinados a garantir a correta interpretação do texto constitucional. Um dos pontos, realmente, que me chamou muita atenção nesse estudo, nessa comparação entre os 2 tribunais, é que o Supremo analisa a conduta constitucional, né, o comportamento constitucional em determinada situação concreta. O Tribunal Constitucional não, ele se limita à análise da constitucionalidade da norma. Então, quando a gente vai pensar lá atrás, na edição da súmula vinculante do nepotismo, em diversas decisões hoje que constituem precedentes vinculativos, principalmente a 37, né, da impossibilidade do Poder Judiciário fazer aumento de vencimentos por isonomia, são comportamentos constitucionais que são analisados pelo Supremo. Não há uma norma direta, concreta, em que há a declaração dessa inconstitucionalidade. Já o Tribunal Constitucional Português, não. É só a norma que fica sob análise. E esse ponto, só fugindo um pouquinho aqui da minha preparação, é porque eu recentemente escrevi um artigo sobre isso, que é sobre quando a gente trata da interpretação constitucional dada ou não a determinada lei ou determinado
comportamento ou da própria decisão judicial. Com o CPC de 2015, agora, se é possível o ajuizamento de uma ação rescisória depois de decorrido o prazo de 2 anos do trânsito em julgado da decisão no caso concreto. Na verdade, e justamente é muito difícil você definir a que ponto há esse comportamento, a jurisprudência, até ela se consolidar pelo Supremo, tem uma certa dispersão. Eu acho que esse ponto traz uma insegurança jurídica demais. Seria muito mais fácil se a gente só se limitasse na norma, aí é constitucional, não é constitucional, e ponto final. Aí sim a ação rescisória estaria aberta. Mas essa interpretação da conduta constitucional é que traz bastante segurança jurídica. Até porque a evolução da sociedade, a gente vê determinado comportamento antes que era tido como ilegal, inconstitucional, pode, com a evolução, ser aceito pela sociedade, e isso vai impactar a segurança jurídica em determinados processos. O que, aqui, especificamente, quanto o Supremo Tribunal Federal, eu trouxe a existência do filtro, que é da repercussão geral, que foi uma alteração da Emenda Constitucional de 45 de 2004, que trouxe a necessidade, na identificação, na interposição do recurso extraordinário direcionado ao Supremo, da parte de escrever a repercussão geral daquele assunto. E é um conceito extremamente abstrato de repercussão geral. É difícil. O que fala é a transcendência da questão individual, a relevância jurídica, política, econômica ou social daquele determinado assunto. Mas o que mais o conceito assim que eu acho que é o que mais consegue destrinchar do que se trata a repercussão geral é do Alexandre de Moraes. É a relevância da matéria e do interesse público envolvido. A partir daí é que se vai definir se aquela determinada questão tem ou não meios de ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir daí, formar um precedente vinculante que vai ter aplicabilidade por todos os tribunais, obrigatório. Então, a repercussão geral ela foi instituída pela Emenda de 45 de 2004, foi regulamentada pela Lei 11.418, ela foi aplicada pela primeira vez numa questão de ordem, sendo relator o ministro Sepúlveda Pertence, isso em 2007, são 15 anos de repercussão geral. Houve, quem acompanha a jurisprudência e as estatísticas do Supremo consegue identificar isso muito claramente, a redução drástica de quantitativos de recursos encaminhados ao Supremo, analisados pelo Supremo a partir da consolidação da repercussão geral. O Supremo costumava receber 100 mil, 200 mil. Hoje, esse ano, o STJ, ano passado, recebeu 489 mil recursos, né? Então, a gente vê que essa diferença desse filtro, né? Vai ser punk quando chegar a relevância jurídica no STJ, mas tudo bem. E, então, o efeito prático mesmo é a redução do quantitativo de processos analisados pelo Supremo. Ele possibilita a seleção pelo STF de recursos extraordinários que serão analisados a partir de critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica que ultrapassam o interesse subjetivo no caso concreto. O Supremo, então, quando o processo, o recurso extraordinário, aí já entra muito naquilo que eu trabalho no dia a dia, né? Ele estabelece que, quando um determinado recurso é admitido ou não, ele passa por esse filtro. Não é possível que os órgãos, os tribunais ordinários, façam a identificação desse filtro, a não ser que haja já um precedente, um tema do STJ dizendo que aquela determinada questão não tem a repercussão geral, não tem a presença da repercussão geral. Então, eles, identificando a possível presença dessa repercussão geral, eles encaminham o recurso para o plenário virtual, que é o nosso sistema de julgamentos, e aí o ministro, geralmente é o ministro-presidente que faz essa análise da existência ou não da repercussão geral, indica lá, põe um pontinho a repercussão geral, expõe as razões, o voto fica atrelado, e cada ministro vai marcando há ou não há, há ou não há, há ou não há. A maioria formando pela existência da repercussão geral, aquele processo é afetado, é redistribuído para um ministro relator,
e, a partir daí, ele passa a ser julgado pelo sistema de precedentes. E aí não é o caso de tratar especificamente dos precedentes, mas, a partir dali, ele pode convocar audiências públicas, tem a intervenção de um amicus curiae, enfim, a sociedade é chamada para participar da formação daquele precedente que se tornará vinculante. O grande problema dessa rotina, eu acho, é justamente o longo tempo que se demora para formar um precedente. A gente tinha, agora, semana passada, se não fosse o julgamento do Collor, a gente julgaria o tema 6 do STF, é um tema que foi afetado em 2011, ou seja, está há 12 anos para ser julgado pelo Supremo Tribunal, que trata justamente de medicamentos de alto custo, que é a nossa rotina do dia a dia, né? Eu até consegui fazer um acordo com... Precisa ver, 90% dos processos vocês estão desistindo do recurso. Eu tive que chamar, eu tinha 6.000 processos sobrestados nesse tema 6, e chamei a Procuradoria, vamos rever cada um desses processos para saber se efetivamente há um medicamento de alto custo envolvido, e o resultado tem sido extremamente satisfatório, porque a Procuradoria verifica que realmente aquele caso não envolve alto custo, e esses processos estão voltando para o juiz para dar prosseguimento. Agora, e outros, a maior parte também houve o falecimento dos autores. Mas o problema justamente dessa rotina de fixação dos precedentes pelo Supremo é essa demora que tem se verificado para a definição da tese. Como eu disse anteriormente, o Supremo, ele, em vários assuntos, ele estabelece a ausência de repercussão geral. E, a partir desse reconhecimento da ausência de repercussão geral, esses recursos não sobem mais ao Supremo Tribunal Federal. E aí são vários casos. O Supremo já decidiu que não há repercussão geral em relações contra dano moral, em relações contratuais, com violações de coisa julgada, violações da dignidade da pessoa humana, porque interpretam a interpretação do Supremo nesses casos específicos, que é que, antes que se viole a Constituição, há necessariamente uma infração à legislação infraconstitucional, então aquela matéria seria uma inconstitucionalidade reflexa, seria um tratamento reflexo da Constituição, então o Supremo fechou a porta. É claro que no dia a dia, no caso concreto, a gente vê muitas injustiças, né? Em várias situações, e muitas situações que envolvem servidores públicos. Eu imagino que vocês aqui na Procuradoria têm uma certa raiva da repercussão geral e dos temas negativos. Mas a ideia é justamente essa, não tem relevância no interesse público na matéria discutida para que seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A dica, doutor Bruno, é que a Procuradoria consiga incrementar o uso do IRDR, porque questões locais nós temos que decidir dentro do nosso tribunal. A gente não pode ficar à mercê do que vai ser decidido pelo Supremo, pelo STJ, mas há uma certa timidez ainda no uso do IRDR. Desculpa para os portugueses, o IRDR é um incidente que a gente chama de incidente de resolução de demandas repetitivas, que pode ser fixado pelo tribunal local. Ele determinada questão de muito volume naquele tribunal, em que haja um possível risco de dispersão jurisprudencial de decisões conflitantes, o tribunal avoca, através da sessão, para a formação de um precedente que vai vincular todos aqueles juízes daquele tribunal. E justamente nas questões que envolvem servidores públicos estaduais, servidores públicos municipais, é imprescindível o uso dessa ferramenta, justamente por conta da orientação do Supremo, que essas matérias não vão chegar lá, né? Então, a gente podia desenvolver um trabalho sobre o IRDR, doutor Bruno. E só mais um pouquinho. Controvérsias com presunção de repercussão geral são aquelas decisões contrárias à súmula dominante do Supremo, o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei federal ao tratado e os recursos interpostos justamente nos acordos proferidos em RDR. Esses assuntos têm presunção de repercussão geral. Até a presente data, foram reconhecidas 833 questões com repercussão geral. A última dela é o tema 1250.
Foram julgados 672 temas, formando precedentes vinculantes, com tempo médio de 3 anos e 9 meses de duração para a formação da tese. Por sua vez, foi reconhecida a ausência de repercussão em 407 temas, estando pendente de definição, o último deles, que é o 1251. Eu falo mais um pouquinho sobre o plenário virtual, mas eu acho que o meu tempo terminou. E boa sorte, doutora Maria. Agradecer ao diretor, Dr. Jonatas Machado, pela presença. Vai pegar um avião agora. Pediu para se retirar um pouquinho antes. Doutora Márcia, muito obrigado pela exposição. Eu tenho que registrar e agradecer por toda a gentileza, honestidade, o tratamento com a Procuradoria-Geral do Estado, nas mais diversas frentes, que a gente tem conversado, dialogado bastante no tribunal, para tentar resolver os nossos esqueletos jurídicos do Judiciário e resolver os grandes processos que a gente tem em todas as frentes. Então, muito obrigado. E agora vou passar para a doutora e professora Maria João Baila Antunes, que é a professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro do Conselho Coordenador do Instituto Jurídico da Faculdade de Coimbra, coordenadora do Programa de Pós-Doutoramento do Instituto Jurídico, presidente do Conselho de Fiscalização de Bases de Dados de Perfis de ADN, membro do Conselho Consultivo, membro do Conselho de Fiscalização de Serviços e Informações, ex-juíza do Tribunal Constitucional no ano de 2004 ao ano de 2014, membro do Conselho Superior do Ministério Público entre outubro de 2017 e setembro de 2021, coordenadora da Comissão para a Definição de uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, constituída pelos ministros de Estado das Finanças e da Justiça, coordenadora do Grupo de Trabalho de Apresentação da Proposta de Revisão da Lei de Saúde Mental, é autora de livros, articulista, tem feito comunicações no país e no estrangeiro em colóquios, conferências, seminários e congressos. Professora, a senhora tem a palavra. Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente de Mesa. Permitam-me que cumprimente nas pessoas do Sr. Procurador-Geral do Estado e também na pessoa da Sra. Subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, todos os presentes, onde incluo, obviamente, de forma especial, a Sra. Doutora Márcia Holanda. Permitam-me também que agradeça este magnífico evento, esta magnífica estadia no Rio de Janeiro, onde gosto sempre de voltar. Agradeço ao Sr. Procurador do Estado, Marco António Rodrigues, e à minha colega e amiga, à professora Maria José Capelo, porque sem a organização estas coisas não têm o êxito que esta está a ter. Creio que a minha vida está um pouco facilitada depois de termos ouvido a minha colega de painel já tecer algumas considerações sobre o processo no Tribunal Constitucional. Mas então vou dar-lhes aqui nota de alguns aspectos, não de todos, que têm a ver com o acesso ao Tribunal Constitucional, ao recurso ao Tribunal Constitucional português. Mais de 2 décadas envolvidas sob o século passado, parece ter razão quem vaticinou, logo nos anos 60 do século XX, que o século XX iria ser conhecido como o século dos tribunais constitucionais. O Estado legislativo de direito, que dava toda a primazia à lei, evoluiu, como sabemos, para o Estado constitucional, que dá primazia à Constituição e, consequentemente, ao princípio da constitucionalidade, que obriga a lei a ser conforme à Constituição e a conviver com a autonomia dos direitos.
a fragmentação do direito, de que nos fala Zagrebelski, por a Constituição do século XX separar a lei dos direitos, a esta fragmentação do direito, dizia, juntou-se a fragmentação dos tribunais no sentido de ter vingado o princípio da separação de jurisdições. O Estado Constitucional, que garante a constituição positiva de direitos fundamentais, foi-se afirmando no continente europeu na convicção de que a incorporação dos direitos fundamentais na Constituição não basta. E, portanto, a convicção de que quem controla melhor a observância destes direitos por parte do legislador é um Tribunal Constitucional, não os tribunais comuns. E também não o processo democrático, essa é uma outra questão. O modelo kelsiano do duplo monopólio triunfou. Ao Tribunal Constitucional cabe julgar questões atinentes a matérias jurídico-constitucionais, aos tribunais comuns cabe julgar as questões atinentes às outras matérias. Enfim, com contornos que o singularizam, Portugal não foi imune à passagem do Estado legislativo de direito para o Estado constitucional e à autonomização da jurisdição constitucional. Segundo o artigo 221 da nossa Constituição, o Tribunal Constitucional é o tribunal ao qual compete especificamente administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional. É um órgão jurisdicional do Estado, constitucional, institucional e funcionalmente autónomo, ao qual compete especificamente fiscalizar a conformidade constitucional de normas, como já foi salientado. Não lhe cabe fiscalizar a conformidade constitucional de decisões, nomeadamente decisões judiciais, ou, em geral, de atos dos poderes públicos. A Constituição em Portugal é garantida jurisdicionalmente através do controlo normativo da constitucionalidade. Não falarei de outras matérias a que também já foi feita referência, que também estão na competência do Tribunal Constitucional, como o contencioso eleitoral, dos partidos políticos. Vou centrar-me mais naquele que é a razão de ser do Tribunal Constitucional, que é o controlo da conformidade constitucional das normas e não, repito, das decisões ou dos atos dos poderes públicos. E, portanto, em Portugal, o Tribunal Constitucional distingue-se das outras categorias de tribunais, do Supremo Tribunal de Justiça e dos tribunais judiciais de primeira e segunda instância, do Supremo Tribunal Administrativo e dos demais tribunais administrativos e fiscais, e também se distingue, obviamente, do Tribunal de Contas. Sem prejuízo, porém, de todos estes tribunais não poderem aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. No modelo português, afinal, todos os tribunais são órgãos da justiça constitucional. Desse ponto de vista, podemos dizer que a Constituição portuguesa consagra o princípio da unidade que estrutura e dá coerência ao modelo de controlo difuso, atribuindo a todo e qualquer tribunal competência para conhecer e decidir questões de inconstitucionalidade normativa nos feitos que são submetidos a julgamento. Ao mesmo tempo, já vamos ver isso melhor, que reconhece aos particulares legitimidade para recorrer para o Tribunal Constitucional das decisões dos outros tribunais. Mas, por outro lado, consagra também o modelo português o princípio da separação que estrutura e dá coerência ao modelo de controlo concentrado. Isto porque é obrigatório para o Ministério Público o recurso para o Tribunal Constitucional de todas as decisões dos tribunais
que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade, e também porque é deferida ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata da inconstitucionalidade por ação preventiva, prévia ou sucessiva, bem como ainda a fiscalização abstrata da inconstitucionalidade por omissão. A Constituição Portuguesa, como já escreveu Gomes Cantilho, mestre de nós todos, consagra, afinal, um sistema misto complexo de fiscalização da constitucionalidade. E desse sistema misto complexo resulta o caráter singularmente bifronte da jurisdição constitucional. Isto porque a jurisdição constitucional portuguesa aprecia normas que o legislador emana ou omite, mas ao mesmo tempo também julga normas já apreciadas por outros tribunais. Por outro lado ainda, o acesso à jurisdição constitucional portuguesa é objetivo e institucional, mas os particulares também têm o direito de acesso à jurisdição constitucional, o que lhe confere também uma índole subjetiva. E, portanto, pegando nestes 4 tópicos, a jurisdição constitucional portuguesa aprecia normas que o legislador emana e omite, mas também julga normas já apreciadas por outros tribunais, e pensando também que o acesso à jurisdição constitucional portuguesa é objetivo e institucional, mas também tem natureza subjetiva, pegando nestes 4 tópicos, eu vou trazer-lhes aqui aquilo que podemos dizer, de acordo com o título geral deste nosso encontro, algumas atualidades de direito público ou algumas atualidades da jurisprudência constitucional portuguesa. E começo então pelo primeiro tópico. A jurisdição constitucional portuguesa compete apreciar normas que o legislador emana e que o legislador omite. Na apreciação de normas emanadas pelo legislador e, portanto, na tensão permanente entre o princípio da maioria e o princípio da constitucionalidade, o que continua a debater-se em Portugal é a eterna questão de saber onde deve ter início a contenção judicial perante a liberdade de conformação do legislador. E podemos até dizer que na doutrina portuguesa se contrapõem aqueles que defendem a correção dos excessos, a correção de um ativismo judicial excessivo, em nome do princípio da maioria, em defesa da Constituição do povo, e depois aos que propugnam a correção dos defeitos do Tribunal Constitucional em prol do princípio da constitucionalidade e, portanto, em nome de uma Constituição de direitos. Está felizmente aliada da discussão portuguesa a alternativa de taking the Constitution away from the courts, fazendo aqui apelo ao título de uma obra conhecida. Essa não é, e espero que nunca venha a ser, ou nos tempos mais próximos, uma alternativa da discussão portuguesa. Uma das matérias em que se duvida com frequência do bom uso da autocontenção judicial, e aqui perdoem-me trazer estas matérias, mas a minha formação de base é o direito penal e o direito processual penal, e de facto uma das matérias onde se duvida com frequência do bom uso da autocontenção judicial é na matéria penal, quando se questiona a criminalização de determinado comportamento. É entendimento do Tribunal que, não existindo injunções constitucionais expressas de criminalização, e devo notar que na Constituição da República Portuguesa as injunções expressas de criminalização, ao contrário da Constituição Cidadã Brasileira, são praticamente inexistentes. Teremos apenas um
para alguns ou 3 casos para outros autores, mas, portanto, o Tribunal Constitucional tem reafirmado que, não existindo injunções constitucionais expressas de criminalização, não é legítimo deduzir sem mais a exigência de criminalização dos comportamentos que violem um direito ou um dever fundamental. Foi este entendimento que levou o Tribunal Constitucional a juízos reiterados, desde 1984, de não inconstitucionalidade das normas que descriminalizaram comportamentos que na altura preenchiam o tipo legal de crime de aborto. Foi a consequência deste entendimento. E também entendimento do Tribunal Constitucional que o recurso a meios penais está constitucionalmente sujeito a limites bastante estritos e consideráveis, o que levou, por exemplo, a juízos de inconstitucionalidade relativamente a normas criminalizadoras do enriquecimento ilícito ou injustificado. Sei que este é um tema recorrente no Brasil, saber se devemos criminalizar ou não o enriquecimento ilícito ou injustificado. O Tribunal Constitucional disse já por 2 vezes que essa criminalização não é conforme à Constituição e, como disse também, que é contrária à Constituição, comportamentos que se integram no crime de lenocínio e também, um tema muito polémico e atual, o Tribunal considerou inconstitucionais normas que criminalizam os maus tratos a animais de companhia. Esta é, de resto, uma questão que está presentemente a interessar muito a sociedade portuguesa. E o Tribunal considerou, relativamente a estas questões, que estas incriminações não são legítimas porque o bem jurídico que pretendem proteger não tem dignidade penal, não tem referente constitucional. Mas o Tribunal Constitucional já entende, e aqui está a questão da autocontenção, quanto a normas incriminatórias, portanto já entende quanto a normas incriminatórias, que o juízo sobre a necessidade da tutela penal cabe em primeira linha ao legislador. E, portanto, aqui há, até do meu ponto de vista, uma excessiva deferência para com o legislador penal e, portanto, há que lhe reconhecer, diz o Tribunal Constitucional, um largo âmbito de discricionariedade. A liberdade de conformação legislativa, já o escreveu o Tribunal Constitucional, só pode ser limitada em casos em que a punição criminal se apresente como manifestamente excessiva. Escreveu-se num dos acórdãos do Tribunal Constitucional que ao Tribunal não compete, de um ponto de vista funcional, emitir valorações para controlar os objetivos políticos do legislador quanto à sua correção e oportunidade, bem quanto aos prognósticos feitos pelo legislador quanto ao resultado futuro da sua obra. Enfim, de facto, para a doutrina, o controle de constitucionalidade das leis penais, por estas razões, tem-se revelado limitado e vão-se fazendo ouvir vozes a reclamar para poder haver um maior controle, e ainda ontem, na intervenção da minha colega, da professora Alexandra Aragão, me lembrei precisamente deste ponto. Há que ser exigente nas fundamentações, exigente com a administração, exigente com o legislador. E, portanto, as vozes que se fazem ouvir hoje são no sentido de o procedimento legislativo ter que ser substancialmente diferente, ter que ser mais exigente quanto à racionalidade e à fundamentação das escolhas do legislador, nomeadamente por via da mobilização de conhecimentos científicos e estudos empíricos. Eu diria que
o tempo que se anuncia é o tempo da legística e da importância da ciência da legislação. Há, de resto, uma obra de uma autora brasileira, Raquel Scalcon, é uma obra publicada. Tive o gosto de integrar a banca dela em Porto Alegre, que, de forma muito inovadora, mostra a importância da legística em matéria penal, porque se formos exigentes em relação ao legislador, o poder de controle do Tribunal Constitucional será mais forte do que se não houver, então, esse grau de exigência. E a questão é aqui particularmente pertinente no direito penal, porque, enfim, também como no Brasil, creio, nós vivemos num tempo de desconfiança em relação ao legislador penal, perante o oportunismo político que nós censuramos ao legislador penal e pela descrença que se instala relativamente à Constituição, à jurisdição constitucional e ao princípio da proporcionalidade como parâmetro de controlo, porque, enfim, não se têm mostrado instrumentos fortes contra a irracionalidade e o populismo das leis penais. Ainda dentro deste tópico, queria também salientar que na apreciação das normas emanadas pelo legislador, em Portugal, como já foi dito, inclui-se a fiscalização prévia da constitucionalidade, nomeadamente dos decretos que sejam enviados ao Presidente da República para serem promulgados como lei ou como decreto-lei, consoante emanem do Parlamento ou do Governo. Posso dizer que são numerosos os decretos que nos últimos 40 anos foram submetidos à fiscalização preventiva da constitucionalidade. Lembrando os mais recentes, contam-se entre eles os relativos ao regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, a competência para a apreensão de mensagens de correio eletrónico no âmbito do processo criminal, a matéria também que foi a fiscalização preventiva foi a do acesso a metadados pelos serviços de informações, foi também a matéria da gestação de substituição, barriga de aluguer, como se diz no Brasil, e, mais recentemente, a matéria da morte medicamente assistida, vulgarmente conhecida como eutanásia ou auxílio ao suicídio. Ora bem, e a fiscalização preventiva, do meu ponto de vista, isto é uma reflexão muito minha, no plano das relações entre a jurisdição constitucional e o legislador, no respeito pelo princípio da separação de poderes, o que eu noto é que este tipo de controle prévio das normas poderá levar, e creio que em Portugal tem levado, o Tribunal Constitucional a invadir a área do legislador. E temos aqui um problema que pode ser sério de separação de poderes. Nomeadamente quando o Tribunal Constitucional, indo além do cumprimento do dever de fundamentação da pronúncia de inconstitucionalidade, se pronuncia também, e aí é que está mal, sobre o regime jurídico que seria conforme à Constituição. Estou a ver a doutora Patrícia a assinar, porque chamou a atenção precisamente para este problema de podermos ter decisões em que, no fundo, temos já um regime jurídico delineado. Eu creio que isso aconteceu em Portugal recentemente, em que houve juízos sucessivos de inconstitucionalidade em fiscalização preventiva na matéria da morte medicamente assistida, que curiosamente a lei da morte medicamente assistida foi publicada ontem, já nós cá estávamos no Brasil, foi publicada essa lei e podemos dizer com facilidade que essa lei é um trabalho conjunto do Tribunal Constitucional e do Parlamento. É uma das matérias onde se nota essa questão, isto para já não falar
também, de alguma mão, essa não tão visível, do Presidente da República, que pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do decreto que previa a morte medicamente assistida. Sucederam-se no tempo os processos de fiscalização preventiva e aquilo que nós notávamos até em termos de opinião pública é que o Tribunal Constitucional queria agradar os nossos deputados, depois do acórdão, queriam agradar aos juízes do Tribunal Constitucional e foram modificando as suas opções legislativas a pensar que um dia haveria que o Tribunal Constitucional deixaria passar esta lei e, portanto, há aqui um problema muito recente que é a da fiscalização preventiva poder levar, afinal, a regimes jurídicos que, no fundo, têm uma elaboração conjunta, Tribunal Constitucional e Parlamento. Só mais uma nota, em 40 anos de exercício da jurisdição constitucional, a apreciação das omissões do legislador por parte do Tribunal Constitucional revelou-se um controlo fraco, diria até fraquíssimo, que se traduz, afinal, numa enorme deferência com a liberdade de nada fazer do legislador. É muitíssimo pequeno o número de processos deste tipo, mas devo, no entanto, assinalar que há um entendimento doutrinal e jurisprudencial seguro de que a forma de reagir à revogação de uma medida legislativa que tornava execuível uma norma constitucional é a fiscalização por via da ação da norma revogatória, ou seja, o que passa a ser objeto de controlo não é a omissão que ressurge com a revogação da lei, mas sim a norma que faz ressurgir a omissão, agora já no âmbito de um controle de constitucionalidade por ação, que em princípio é um controle de constitucionalidade mais forte. E passo agora ao outro tópico. O Tribunal Constitucional também aprecia normas já julgadas pelos outros tribunais. Isto acontece em sede de fiscalização concreta, por via do controlo difuso, mas cumpre-me aqui assinalar que quando o Tribunal Constitucional exerce estas competências, ele aprecia estritamente a norma tal como o Tribunal recorrido a interpretou, não lhe cabe fazer qualquer juízo sobre a boa ou má interpretação da lei, qual era a lei aplicável, etc., porque isso faria do Tribunal Constitucional aquilo que ele não é, que é um tribunal de revista, um tribunal de superrevisão. Mas queria deixar-lhes uma nota. Precisamente por isso é questionável que o Tribunal Constitucional possa proferir as chamadas sentenças interpretativas. E é mesmo questionada em Portugal a constitucionalidade da norma da lei do Tribunal Constitucional que admite a prolação de decisões interpretativas em conformidade com a Constituição, que depois o Tribunal Constitucional impõe aos outros tribunais. Duvida-se da conformidade constitucional desta norma por via do princípio da separação de poderes. Enfim, nestas situações, o que fica exposto é a relação de poderes entre a jurisdição constitucional e os outros tribunais. O confronto reduzir-se-á, porém, e muitos defendem este entendimento, se a decisão interpretativa tiver como limite o chamado direito vivente, no sentido de ser uma interpretação jurisprudencial consolidada da lei na sua aplicação aos casos concretos. Passando agora ao outro tópico, disse-lhes que o acesso à jurisdição constitucional é objetivo e institucional. Com efeito,
a função originariamente associada à autonomia da jurisdição constitucional, segundo o modelo kelseyano, ditou que o acesso à jurisdição constitucional começasse por ser objetiva e institucional e não franqueada aos particulares. Esta marca originária ainda hoje caracteriza o modelo português de acesso ao Tribunal Constitucional, nomeadamente, e é esse ponto que eu trago aqui, em sede de fiscalização abstrata da inconstitucionalidade. Porquê? Porque o acesso faz-se dando legitimidade para recorrer apenas às mais altas figuras do Estado. Ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro, ao Provedor de Justiça, ao Procurador-Geral da República, entre outros, muito poucos outros, e, portanto, são eles que em Portugal, estas entidades, que podem pedir a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, a apreciação preventiva da constitucionalidade e ainda a apreciação e verificação do cumprimento da Constituição por omissão de medidas legislativas necessárias para tornar execuíveis as normas constitucionais. E, portanto, hoje o que se discute pertinentemente, e vou usar aqui uma expressão de Gomes Cantilho, é saber se a legitimidade processual constitucional, em sede de fiscalização abstrata, não deve ser mais extrovertida, se não devemos alargar mais o âmbito de quem pode requerer a apreciação destas normas ao Tribunal Constitucional. Porque, numa avaliação crítica, o que muitas vezes sobressai são as normas que não passam pelo crivo do controle de inconstitucionalidade por pura omissão do dever de quem tem legitimidade para requerer a fiscalização da inconstitucionalidade. E, portanto, esta é uma questão, saber se devemos ou não alargar aqui a legitimidade para requerer a apreciação de normas em sede de fiscalização abstrata. Uma última palavra para a questão da subjetivização do acesso à jurisdição constitucional, a questão do acesso dos particulares à jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional, como sabemos, evoluiu, apesar de tudo, no sentido de servir também para tutelar posições jurídicas subjetivas, reconhecendo aos particulares o direito de acesso à jurisdição constitucional. A subjetivação da justiça constitucional em Portugal faz-se por via da interposição de recurso da decisão do Tribunal Comum para o Tribunal Constitucional. A via mais corrente é a daquele recorrente que previamente suscita a questão perante o Tribunal Comum e que depois a repõe perante o Tribunal Constitucional, caso o Tribunal Comum não lhe tenha dado razão. Sem prejuízo, porém, de haver uma norma geral na lei do Tribunal Constitucional, segundo a qual tem legitimidade para recorrer ao Tribunal Constitucional toda e qualquer pessoa que, de acordo com a lei reguladora do processo em que a decisão foi proferida, tenha legitimidade para dela interpor recurso. O direito de acesso dos particulares à jurisdição constitucional dá concretização, todos o sabemos, ao artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nos diz que toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela lei. Este artigo 8º foi fundamental em todo o mundo para haver este acesso dos particulares à jurisdição constitucional. Mas aqui temos uma pergunta que andamos a discutir há anos. Qual é a melhor via de acesso à jurisdição constitucional por parte dos particulares? Qual é a via que garante melhor o cidadão quanto a restrições dos seus direitos fundamentais? A questão está em saber
se é uma via como a espanhola do recurso de amparo ou a queixa constitucional alemã, ou se é a via do recurso normativo, que, como sabemos, é aquela via que existe em Portugal. E, de facto, a configuração concreta do sistema de fiscalização da constitucionalidade pode sair comprometido, a configuração concreta pode comprometer aquilo que todos nós pretendemos com os tribunais constitucionais, que é uma garantia jurisdicional da Constituição. E esta questão discute-se muito em Portugal. Apesar de em Portugal o controle é normativo, apesar de em Portugal o Tribunal Constitucional adotar aquilo que chama um conceito funcional de norma. E, portanto, o Tribunal Constitucional pode apreciar a norma na sua totalidade, em determinado segmento, ou segundo a interpretação que dela fez o Tribunal recorrido. É um conceito amplo, é um conceito funcional, como se chama, de norma para efeitos de controle de constitucionalidade. Mas posso partilhar aqui que durante anos e anos se discutiu exaustivamente em Portugal se o Tribunal Constitucional podia ou não fiscalizar, apreciar a norma de uma convenção coletiva de trabalho. A norma de uma convenção coletiva de trabalho pode ou não constituir objeto idóneo do recurso para o Tribunal Constitucional. A resposta é afirmativa, mas até 2008 a resposta era negativa. E outra questão que fez gastar muita tinta no Tribunal Constitucional e aos juristas em geral foi a questão de saber se pode ser objeto de controle de constitucionalidade uma norma penal ou uma norma fiscal relativamente à qual o recorrente invoque a violação da proibição constitucional de recurso à analogia. Na Constituição Portuguesa há duas matérias que estão sujeitas ao princípio da legalidade, a matéria penal e a matéria fiscal. E, portanto, durante anos discutimos a questão de saber se o recorrente podia levar ao Tribunal Constitucional a violação do princípio da legalidade criminal ou do princípio da legalidade fiscal, nomeadamente naqueles casos em que o Tribunal recorrido havia recorrido à analogia proibida pela Constituição. Porque é que a questão se colocou? Como o sistema português não é de recurso de amparo ou de queixa constitucional, mas sim de fiscalização estritamente normativa, a questão, durante muitos anos, residiu em saber se o Tribunal Constitucional pode ou não fiscalizar, reparem, o processo interpretativo da obtenção da norma. Isto ainda se enquadra ou não nos poderes do Tribunal Constitucional. Se eu fazê-lo, ainda estamos no âmbito daquilo que lhe é constitucionalmente permitivo, ou se estamos já a controlar um ato de julgamento, porque o que estamos a controlar é o processo que o juiz seguiu para obter uma norma e não a norma em si. Isto foi muito discutido entre nós e relativamente à matéria penal, entendeu-se sempre que seria uma lacuna grave, muito grave, que o sistema de controlo de constitucionalidade normativa, que é o que temos, não abarcasse em sede de fiscalização concreta uma importante parcela dos resultados normativos da interpretação das leis penais, que não abarcasse o decisivo confronto do recurso à analogia com o mais estruturante princípio constitucional do direito penal, que é o princípio da legalidade. Esta lacuna, e vou já terminar, esta lacuna foi só colmatada em 2008, tive o gosto de partilhar os votos de também decidir esta questão em 2008, ano em que o Tribunal Constitucional inverteu o entendimento anterior
E, portanto, a partir de 2008, por uma decisão do plenário, o Tribunal Constitucional começou também a apreciar aquelas situações em que o recorrente invoca a violação do princípio da legalidade criminal ou violação do princípio da legalidade fiscal, dizendo concretamente que o Tribunal recorreu à analogia. E só porque sei que a questão está a ser discutida no Brasil, tenho aqui o seguinte exemplo: o Tribunal Constitucional, porque mudou este entendimento em 2008, em 2019, eu vou dizer devagarinho porque muitos dos que estão na sala vão ver, vão perceber qual é o caso a que me refiro no Brasil. É um caso que ainda está pendente, a questão está pendente no STF e, portanto, vou dizer que em 2019 o Tribunal Constitucional julgou inconstitucional, por violação do princípio da legalidade criminal, os artigos 119, número 1 e 374, número 1, ambos do Código Penal. O artigo 119 refere-se à prescrição, o artigo 374 refere-se ao crime de corrupção e, portanto, o Tribunal entendeu que estes artigos, quando interpretados no sentido de que o prazo da prescrição do crime de corrupção ativa é contado a partir da data em que ocorra a entrega de dada vantagem ao funcionário e não a partir da data em que ocorra a promessa de vantagem, esta interpretação é inconstitucional. Se me permite, só de uma forma muito breve, qual é a questão jurídica que está aqui? O crime de corrupção em Portugal e no Brasil consuma-se com a oferta da vantagem. Não é preciso entregar a vantagem para haver consumação. E então a questão que se põe é: começamos a contar o prazo da prescrição a partir da oferta ou a partir da entrega da vantagem? Quando houver oferta e entrega, começamos a contar o prazo de prescrição a partir de que momento? Da oferta ou da entrega? É óbvio que esta questão em Portugal está a discutir-se nos casos mediáticos políticos. O Ministério Público quer, obviamente, que o prazo passe a contar a partir da entrega da vantagem, obviamente, porque senão o destino de alguns processos em Portugal vai ser o da prescrição do procedimento criminal. Esta questão está pendente no STF. Acompanho com interesse a decisão que será proferida aqui no Brasil. Mas o Tribunal Constitucional Português, em 2019, num caso que não era mediático e que agora está a ser posto em causa pelo Ministério Público, o Tribunal Constitucional Português diz: é inconstitucional dizer que o prazo começa a partir da entrega e não com o mero ato da oferta. E porquê? Por violação do princípio da legalidade, porque, de facto, se lermos o artigo 119, número 1, e o artigo 374 do Código Penal, não conseguimos lá ler outra coisa, só fazendo, como dizia uma magistrada portuguesa que foi Ministra da Justiça, só fazendo uma interpretação suada, transpirada das normas, é que poderemos concluir que o procedimento criminal se inicia a partir da oferta, a partir da entrega e não com a oferta, porque é aí que há a consumação. E eu vou terminar dizendo-lhes agora, partilhando agora, qual é a última discussão em Portugal. A última, quer dizer, é algo que está agora a discutir-se em Portugal, que é a tal questão de saber qual é a via melhor de acesso dos particulares, então, à jurisdição constitucional. Qual é a via que dá mais garantias do ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais. Eu estou a chamar a atenção para este ponto porque esta questão da via de acesso dos particulares ganhou agora um outro fôlego na discussão portuguesa,
porque há um processo de revisão constitucional em curso e um dos projetos em discussão do maior partido da oposição, do Partido Social Democrata, vai no sentido de, em Portugal, alargarmos o acesso à Justiça Constitucional, permitindo a consagração por via legislativa da queixa constitucional ou do recurso de amparo contra decisões judiciais violadoras de direitos, liberdades e garantias, sempre sujeito a um juízo objetivo de relevância pelo próprio Tribunal Constitucional. Ou seja, em Portugal, aquilo que se discute atualmente é se, ao controle normativo existente, vamos acrescentar o controlo também das decisões judiciais, quando as decisões judiciais sejam violadoras de direitos, liberdades e garantias. Peço desculpa porque excedi um pouco no tempo. Muito obrigada pela atenção a todos. Cumprimentar a professora Maria João e a professora Márcia Holanda pelas belíssimas exposições. A gente vê que tem muitos pontos de interseção. Eu fico preocupado de adotar aqui do Brasil, adotar esse controle prévio de constitucionalidade das normas. Nós, da Procuradoria-Geral do Estado, emitimos pareceres sobre os projetos de lei que já foram votados na Assembleia Legislativa antes do governador sancionar. E quando a gente diz que o projeto de lei é inconstitucional, ou a lei é inconstitucional, há um grande tensionamento entre as instituições e a gente sofre muito. Talvez aqui no Brasil essa atuação do Supremo Tribunal Federal nessa perspectiva não fosse dar muito certo em razão do princípio da separação e harmonia dos poderes. De toda sorte, muito obrigado. Eu queria fazer um pedido aqui, quase que uma súplica à audiência. A gente vai parar por 5 minutos e vai voltar para encerrar. Eu queria pedir a colaboração de todos para que a gente fique, porque a gente vai aproveitar, essa é uma inovação que a gente está promovendo, inspirada nos seminários da Universidade de Coimbra, que a gente vai permitir que todos os professores que passaram por aqui possam debater e responder perguntas da audiência ou deles mesmos entre si. Então, o Flávio Willemann vai comandar, vai mediar essa atividade e a gente vai finalizar com ela. Eu acho que a participação do público será fundamental para engrandecer o debate. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos parar por 5 minutos.